Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos dos sétimos anos. Vamos então para mais uma videoaula, agora falando sobre a camada de ozônio, né? Vocês tiveram a última videoaula, na verdade foi uma videoaula do canal Futuro, então agora de volta a falar um pouquinho ao vivo aqui com o professor de vocês sobre essa matéria que é bem tranquila e vocês também vão ter muita facilidade para responder a atividade. Mas ela é bem importante também. E eu acredito que todo mundo já, em algum momento, já ouviu falar da camada de ozônio, né? Então vamos ver um pouquinho o que significa e qual a importância da camada de ozônio para o nosso planeta. Então, primeiramente, né, o ozônio, quimicamente, ele é o O3. Eu já tinha falado isso para vocês em alguns vídeos passados, pelo menos eu acho que o ano passado, se eu não me engano. O oxigênio que a gente respira, o oxigênio gasoso, é o O2. E o O sozinho é um átomo, né? Então um O se junta a um outro O, forma o O2, que a gente respira. Quando três O se juntam, forma o O3, que é o famoso ozônio, né? Essa é a fórmula química, então, do ozônio. Então o ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio, uma das formas que o oxigênio pode se apresentar, né? Constituído por três átomos de oxigênio, O3. Ele é produzido naturalmente na estratosfera pela ação fotoquímica. Então é químico, né? Porque quando se junta átomos e separa átomos sempre é químico. E foto é porque essa reação química acontece devido à luz do Sol. A luz do Sol faz essa reação de oxigênio acontecer na estratosfera. Essa luz, na verdade, essa radiação, melhor do que luz, essa radiação ultravioleta faz com que esses átomos se agrupem e formem o ozônio. Então, olha isso daqui. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Pegar amarela. Então, aqui eu tenho o ozônio, né? O raio ultravioleta ele vai separar esse ozônio. Então, esse ozônio ele é produzido e destruído o tempo inteiro. É um processo natural que, se fosse apenas isso, não teria problema nenhum. A camada ela poderia se desfazer e se refazer muito rapidamente. Ninguém ia ter problema com isso. Então, o raio ultravioleta ele pode desfazer a camada. Aqui, por exemplo, tinha um O3, formou um O sozinho e O2. Esse O sozinho se junta a mais um O2 e forma o O3 de novo. Então, esse processo, vamos dizer assim, de desintegração do O3 e formação do O3, ele é extremamente normal, natural, certo? Lembrando que a camada de ozônio, no começo, logo que surgiu o planeta, ela não existia, né? Depois que o nosso planeta começou a produzir oxigênio, é que começou a se formar a camada de ozônio. Então, os raios ultravioletas do Sol, eles produzem o tempo inteiro ozônio, ajudam a produzir, eles eliminam alguns e produzem outros na mesma proporção. Tudo bem? Pergunta lá para vocês responderem na atividade. Estratosfera, né? Olha aqui. Então eu tenho várias camadas da atmosfera. Acredito que vocês já tenham estudado isso. Tem a troposfera, que é a camada onde nós estamos, né? Que alguns aviões navegam por ela. Tem os aviões supersônicos, né? Que fala. Esses aviões eles conseguem viajar, conseguem voar um pouco mais alto na estratosfera. Entre 20 e 35 km de altitude, a estratosfera é a segunda camada da atmosfera e é onde fica a camada de ozônio, que ela está sendo representada aqui, tá vendo? Aí depois eu tenho a mesosfera, né? A termosfera, tem os satélites e exosfera, enfim. Essas são as camadas da atmosfera. Beleza? Então, outra pergunta, onde fica a camada de ozônio? Fica na estratosfera, a segunda camada mais próxima daqui, né? Nós estamos na troposfera, a segunda camada, a estratosfera, é onde nós temos a camada de ozônio. A camada de ozônio é formada só por ozônio? Não, existem outros gases, mas 90% da camada de ozônio é feita desse gás ozônio. Então, por isso que deu o nome para a camada. De vez de chamar camada de gases, já chama de camada de ozônio, porque ozônio é predominante. Então vamos lá. Substâncias que podem destruir a camada de ozônio, podem ajudar a destruir a camada de ozônio. Porque o que se fala é da destruição da camada de ozônio. Na época eu estudava até mais do que hoje, né?
Então aqui eu coloquei 3 substâncias que podem ajudar a destruir a camada de ozônio. O primeiro são os óxidos nítrico e nitroso, que são poluentes devido à queima de combustível. O gás carbônico, que a gente respira, que também quando a gente queima alguma coisa, os veículos. Então são essas substâncias, 3 substâncias, elas podem ajudar a destruir a camada de ozônio. Mas a substância principal, olha lá, a principal que ajuda a destruir a camada de ozônio é esses CFCs, clorofluorcarbonetos, ou clorofluorcarbonos, né? CFCs. Essas substâncias, elas são utilizadas muito em sprays, eram muito utilizadas em geladeiras. Quando o nosso planeta não tinha o conhecimento de que essas substâncias eram as grandes causadoras do famoso buraco na camada de ozônio, elas eram utilizadas com muita tranquilidade em aerosóis, sprays, refrigeradores. Depois que os estudos mostraram que essas camadas, que esse gás era o principal causador do buraco da camada de ozônio, eles passaram a não ser utilizados ou serem pouco utilizados. Com isso, a camada de ozônio ela conseguiu se restabelecer um pouco, melhorou, diminuiu o buraco na camada de ozônio. Então vamos lá, próximo. Então aqui um pouquinho do buraco da camada de ozônio, mais ou menos como funciona. Aqui eu tenho a camada, né? Deixa eu pegar aqui um preto. Aqui eu tenho a camada de ozônio e principalmente CFC e outros poluentes, estavam gerando esses buracos, principalmente na região da Antártida. O que acontece é que a camada de ozônio, a principal função que ela exerce, que a gente vai ver no próximo slide, é proteger o nosso planeta da radiação ultravioleta do Sol. Então, o que o Sol emana aqui para a Terra? Energia térmica, ele aquece a Terra. Luz, clareia a Terra. E raios UV, ultravioletas. Esses raios ultravioletas são muito fortes. E ele, por exemplo, quando eles penetram na nossa pele, eles podem levar, se a exposição for muito grande, ao aumento de câncer de pele. Então, o primeiro retorno que nós tivemos do buraco da camada de ozônio foi um aumento excessivo dos casos de câncer de pele. Fora outros problemas que também causam esse problema, esse buraco na camada de ozônio. Certo? Vamos lá. Aqui são imagens de satélites, né? Para vocês verem que a situação começou a ficar bem grave. Então aqui é de 1979, então não tem buraco nenhum. E depois o buraco começou a aumentar muito. Olha em 89 o que aconteceu. 2006 e a 2010. Hoje já está um pouquinho menor. Ele vem diminuindo esse buraco, porque nós começamos a ter um conhecimento científico e paramos de produzir materiais que machucassem a camada de ozônio, que destruíssem a camada de ozônio. Próximo. Quais são os problemas, então? Já falei do problema de câncer de pele, né? Devido à radiação ultravioleta. Qual o problema? A camada de ozônio não consegue, a importância dela é filtrar, é diminuir o impacto dos raios UVs, dos raios ultravioletas do Sol. E se isso não acontecer? Câncer de pele. A radiação é muito forte, pode levar as nossas células a se descontrolarem e causar o câncer de pele. Outro, cegueira provocada pelo aumento da catarata em indivíduo com tendências a desenvolvê-las. Aumento da temperatura do planeta, aquecimento global. Quanto mais radiação ultravioleta, mais aquecido fica o planeta, né? Olha ali. Já que um maior número de raios ultravioletas atinge a superfície da Terra, aumentando a retenção de calor. Então, tudo isso acontece porque a radiação ultravioleta para de ser filtrada pela camada de ozônio. Beleza? Vou tirar aqui a caneta. Voltando um pouquinho, gente. Aqui, que eu queria. Lembrem sempre,
O estudo científico sempre tenta trazer para a gente algo novo, algo importante. E para vocês verem que não é só na tecnologia, por exemplo, uso de celulares, desenvolvimento de informática, que existe a ciência. Então, quando a gente fala de ciência, a gente fala sim de desenvolvimento de tecnologia, mas sim também da manutenção da vida na Terra. Se para nós o aumento da temperatura do planeta ele é prejudicial, imaginem para outros seres vivos. Imagina o que faria nas cadeias alimentares, tá? Então, é uma coisa bem simples, não é uma matéria tão difícil. Falamos de efeito estufa, que eu acho que é até um pouco mais difícil do que isso, mas sim, o buraco da camada de ozônio, além do problema de pele, também podia e levava a aumento da temperatura da atmosfera. Aumento da temperatura do planeta, desculpe. Tá? Então, de novo, camada de ozônio, tudo isso daqui é atmosfera, camada de ozônio fica na estratosfera, aumenta a radiação ultravioleta, com isso aumenta a temperatura, aumenta os casos de câncer de pele e outras doenças relacionadas ao aumento da incidência dessa radiação ultravioleta no nosso planeta. Então acredito que era só isso mesmo. É rapidinho a aula de hoje. Espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham facilidade para fazer essa atividade da semana. Beleza? Beijão. Até a próxima.